Tem como ganhar dinheiro? Dá para ganhar um bom dinheirinho com a educação superior? É um bom negócio? Você pergunta do ouvinte, né? Essa daí, É, né? do ouvinte. Tem, e eu tenho exemplos de pessoas que hoje estão muito ricas e que ganharam dinheiro com educação superior. Professor, vamos falar um pouquinho de mercado do ensino superior, vamos aprofundar um pouquinho o nosso bate-papo. Aqui na nossa consultoria, a gente costuma dizer que há três pilares que sustentam a abertura de uma faculdade. A gente chama que o primeiro pilar é a vontade, o segundo são os recursos, e o terceiro pilar é justamente uma consultoria, que seria essa orientação especializada, né? É a vontade porque ela está relacionada ao sonho do empreendedor, porque se o empreendedor ele realmente desejar, ele vai começar a construir mentalmente isso, ele vai começar a falar sobre isso, a estudar sobre isso, a se relacionar com pessoas, ele vai começar a fazer um planejamento, escrever um objetivo, enfim, ele vai começar a materializar isso a partir dessa vontade, né? Desse desejo. Recursos, porque se ele não tiver, obviamente, os recursos necessários, ele não vai conseguir empreender. E há várias maneiras de se obter esse recurso, tanto recursos próprios, como fazer sociedade, enfim. E a consultoria, como pilar estratégico, chave aí, é justamente porque trata-se um processo de credenciamento, é um processo bastante, como o professor já mencionou, delicado, sensível, porque tem muitos detalhes, são muitas informações, e isso vai depender, obviamente, de pessoas que tenham esse conhecimento, que possam orientar e fazer a coisa acontecer junto. Mas para os empreendedores que nos assistem nesse momento, professor, o que o senhor diria quanto ao mercado da educação superior no Brasil? Dá para continuar investindo? Dá para continuar sonhando? Ou seja, é promissor ainda hoje ser dono de uma própria da sua faculdade? Eu digo que sim. E por que eu digo sim, né? Por que eu fundamento meu sim? Se você pegar hoje o número de jovens em idade universitária, ali de 18 a 24 anos, na universidade, nós temos aí um percentual de 17%. Então, isso quer dizer que nós temos 83% fora da universidade. E esses 83%, ou eles fazem depois, e muitos não vão fazer, ou eles ficam à margem. Então, esse número, esse mercado no Brasil, ele ainda é muito grande. Claro que você tem que achar o teu nicho. Não adianta nada você querer entrar no mesmo mar dos peixes grandes e querer concorrer com os tubarões. Você tem que achar o teu nicho para poder atuar. Quando você fala aí do empreendedor, eu vejo que para o empreendedor que já tem um colégio, já tem uma escola, já tem um curso profissionalizante, muitas vezes fica mais fácil. Por quê? Porque ele já tem uma estrutura, ele já tem um corpo de funcionários, corpo docente, que ele pode usar parte daquilo e a consultoria vai ajudar esse empreendedor a fazer o restante, a achar as outras pessoas e fazer a parte documental. Ninguém é obrigado a saber tudo sobre todas as coisas. Se você quiser hoje, por exemplo, eu gosto de educação financeira, mas eu não sou especialista em educação financeira. O meu irmão, ele é um agente autônomo de investimento que trabalha na XP. Então, quando eu preciso de saber sobre finanças, eu pergunto a ele sobre questões, eu peço conselhos a ele. Quando eu quero saber sobre marketing digital e gestão de tráfego, eu vou procurar pessoas que entendem dessa ideia. Quando eu quero saber questões de medicina e sobre cuidado do meu corpo, eu vou no nutricionista, eu vou no educador físico, eu vou no fisioterapeuta, né? Porque eu não posso saber tudo sobre todas as coisas. Quando eu quero saber sobre gestão de instituições de ensino superior, eu pergunto a mim mesmo, porque essa parte eu sei, né? A parte, né, de regulação. E é a mesma coisa com o empreendedor. O empreendedor, ele sabe muito bem do seu negócio, ele, como você falou, ele tem a vontade, ele até tem recursos, mas ele precisa da ajuda de uma consultoria que vai lhe auxiliar e vai dar os atalhos para ele chegar onde ele precisa chegar, e acaba o custo sendo muito menor. Tá certo. Muito Com bem. certeza. E uma pergunta que nós temos aqui, professor, é a pergunta do empreendedor, visão de negócio, né? Tem como ganhar dinheiro? Dá para ganhar um bom dinheirinho com a educação superior? É um bom negócio? Você pergunta do ouvinte, né? Essa daí, É, né? do ouvinte. Tem, e eu tenho exemplos de pessoas que hoje
estão muito ricas e que ganharam dinheiro com a educação superior, né? Hoje, um dos setores que mais tem crescido, inclusive, no Brasil, são os setores das edutechs, né? Empresas de tecnologia na área de educação. Então, é possível, é viável. Como eu falei lá no começo, antigamente, você montar uma faculdade era uma coisa, um sonho, assim, praticamente improvável. Hoje, não. Hoje é possível, não é tão complicado. E se você tem um modelo de negócios e tem uma ideia, e tem um nicho e consegue implantar isso daí, você vai ter, é muito provável que você tenha sucesso. Hoje tem muita gente que ganhou muito dinheiro com educação, continua ganhando ainda com educação, então é provável, é possível, sim. Muito bem. Legal. Vamos caminhar então, professor, para as perguntas finais aqui, para as nossas perguntas finais. Está muito boa, a entrevista muito enriquecedora, bem legal esse bate-papo. Mas assim, olha, na tua trajetória, professor, na educação superior, houve algum evento, alguma situação que tenha sido assim totalmente fora da curva? Ou seja, tem alguma história assim que você tenha chamado muita atenção e que você gostaria de compartilhar assim com os futuros mantenedores de instituições, de faculdades, com os futuros empreendedores da educação? Tem várias coisas que aconteceram e que acontecem, algumas engraçadas, algumas nem tanto, trágicas, mas uma coisa interessante que aconteceu lá em 2004 e nós estávamos com o curso de Direito em tramitação, 2003, né, ano de 2003, nós tínhamos protocolado o curso de Direito, recebemos a visita do MEC. Foi um dos momentos tensos, né? As primeiras avaliações que nós recebemos, duas doutoras, uma de Fortaleza, outra de Santa Catarina, e eu me lembro que após esse processo, o processo ainda era parte em papel, as avaliadoras recomendaram o nosso curso de Direito, só que você tinha que ter nos itens essenciais 100% e nos itens acessórios acima de 75%. E num dos itens essenciais, nós tivemos 95% e num dos itens acessórios, 66%. Então, quando eu fui para Brasília para ver isso, uma técnica do Ministério da Educação me falou isso. E eu me lembro que eu estava na sala junto com o Antônio Carbonari. Quem é da educação conhece. Ele era um professor, foi um dos fundadores da Anhanguera, foi conselheiro do Conselho Nacional de Educação e foi um dos primeiros gestores a fazer um IPO da instituição de ensino superior dele. Então, é um cara extremamente conhecido. E o Antônio Carbonari estava na sala comigo e ele estava muito bravo porque tinha acontecido a mesma coisa com a instituição dele e a técnica tinha falado para ele que eles teriam que recorrer, ia para um órgão lá de recursos e que aquilo acabaria demorando muito mais do que o previsto. Naquela situação, o Carbonari estava batendo na mesa e tudo. Eu simplesmente saí dali e liguei para a avaliadora, doutora Olga, na época. Falei, doutora, aconteceu isso, isso, isso. Você não tem como mudar o teu relatório? E ela falou, não, Murilo, eu tenho sim. Ela entendeu o que era, porque elas tinham recomendado. E ela mudou o relatório. E o nosso processo tramitou. E em 23 de dezembro de 2003 saiu a portaria. E eu fiquei acompanhando o processo do Carbonari, e o processo do Carbonari ficou parado porque ele quis brigar com o MEC. E quando chegou em janeiro de 2004, mudou o ministro da Educação, saiu o Cristóvão Buarque e entrou o Tarso Genro. E a primeira medida do Tarso Genro foi suspender qualquer autorização de curso de Direito por 1 ano. Então, o Carbonari, o curso de Direito dele ficou mais de 1 ano parado, e o nosso foi aprovado em dezembro de 2003. Então, eu vi ali que a questão não está ligada a você ser forte, ser conhecido, ser poderoso, ser rico, mas sim de você tomar a decisão certa, de você saber como lidar com um problema técnico. E eu sempre falo, questões técnicas no Ministério da Educação devem ser resolvidas tecnicamente e questões políticas, politicamente. Mas quando você tenta inverter esse jogo, você tem problemas. Quando você quer lidar com um técnico de forma política, você vai ter problemas. Tá certo. Legal, legal. Então, professor, partindo desse princípio, dá para entender que o gestor, né,
ele tem um papel é essencial para o sucesso da instituição? O pessoal quer saber. O sucesso da instituição está acontecendo, ok. O gestor ele é o cabeça desse processo de sucesso, né? Eu não sou da área. Se eu fosse da área de engenharia, talvez eu colocaria aqui uma estatística, um percentual. Mas como eu não sou da área de estatística, né, minha formação é administração e direito, é um conjunto, né? Você tem que ter um mantenedor com visão e arrojado. Você tem que ter um gestor que saiba traduzir o que o mantenedor quer, e você tem que ter uma equipe comprometida. Eu costumo falar que se não fosse a minha equipe na Unifaçar, nós não teríamos crescido como crescemos, né? Talvez, se fosse um outro gestor, sim, teria crescido, mas a equipe que apoiou isso daí foi muito importante para o crescimento. O gestor, ele é importante, não adianta eu falar assim, não é, porque o gestor, ele precisa conduzir essa equipe, precisa saber dar o direcionamento, dar o norte, né? Mas a equipe é fundamental e um mantenedor também, de visão, também te ajuda nisso. Maravilha. Legal. Professor, falando dessa trajetória, essa história é fantástica do MEC, a gente também já presenciou algumas coisas assim bem interessantes do quanto da importância de uma atitude de diálogo, de buscar essa compreensão, faz toda a diferença, né? E vamos fazer uma provocação para o professor agora. Se o senhor pudesse começar do zero, professor Murilo, e como gestor na educação superior, o que o senhor mudaria ou evitaria fazer? Caramba, essa pergunta é provocativa, é difícil de... Caramba, eu acho que eu teria pensado na educação à distância muito antes do que nós entramos. Eu acho que nós entramos tarde na educação à distância e isso, de uma certa forma, quem entra antes bebe água limpa. Então, eu acho que nós entramos tarde na educação à distância. Entendi. Começaria mais cedo o processo, né? Isso. Ok, professor, agradecemos aí. Eu gostaria só que, nessa última abordagem nossa, tem muita gente no Brasil que quer empreender mesmo, né? Muita gente. A terceira maior expectativa do brasileiro é empreender. E nosso público aí, nosso nicho é a educação. E eu gostaria que você encerrasse aí com uma dica de ouro para esse camarada que quer empreender, essa pessoa que quer empreender na educação. Vamos lá. Cara, a dica de ouro é se aproximar das pessoas certas, né? Muito e bom. Principalmente nessa questão de quem vai estar ajudando ele nesse processo de credenciamento. Entendi. E fazer, né? Eu acho que no nosso país a gente muitas vezes empreende mais por necessidade do que por opção mesmo, né? E muita gente não empreende por medo. O medo acaba travando as pessoas, né? E o medo, ele existe, não tiro ele da equação, mas o medo precisa ser um fator motivacional, porque as pessoas que conseguiram, e se você pegar pessoas, eu pego 2 casos, por exemplo, Janguier Diniz, que foi um engraxate e hoje é um dos 100 mais ricos do Brasil e dono do grupo educacional Ser Educacional. Ele foi lá e fez, né? Muita gente, infelizmente, ele fica no e se eu fizesse? Se eu... Sabe? Então, fazer, tomar os primeiros passos, se aproximar das pessoas certas, né? Pegar um grupo certo para lhe ajudar nesse processo. Acho que não tem muito segredo. Não... Fora isso, é trabalho, muito trabalho. Suor. Show de bola. Excelente Professor dica, Murilo, muito grato. A gente agradece demais a tua presença, a tua participação no nosso podcast. Você trouxe muitas contribuições importantes
Acredito que clareou muito a mente de quem está nos ouvindo, do empreendedor. Ele com certeza se sente mais seguro e percebe que empreender na educação é como empreender em outra área. É preciso técnica, é preciso gestão, é preciso trabalhar com tecnologias, com processos, mas principalmente com pessoas. Gostei muito de toda a tua fala, foi muito fantástica, e eu gostei muito mais ainda desse teu destaque no que se refere a estar aliado com pessoas corretas. Isso é muito importante. E fique à vontade, se você quiser deixar um recadinho para a galera que está nos ouvindo, essa palavra é contigo. Fique à vontade. Não, eu que agradeço. Esse é um tema que eu gosto muito, e eu agradeço a você, Ivan, Rodrigo, e estou à disposição, se precisarem falar sobre educação superior, educação básica, regulação, a gente está à disposição. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, obrigado. Sucesso, Deus os abençoe. Amém. E até amanhã. Grande abraço, professor Murilo. Um abraço, professor Murilo. Esse foi o nosso episódio de hoje, o papel do gestor de sucesso de uma instituição. Esse é, pessoal, um grande abraço, valeu, tchau, tchau.